Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o progresso da legislação humana, das perguntas 794 a 797. Na pergunta 794, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? As leis naturais são as leis de Deus. Então, daria para a sociedade ser regida somente pelas leis naturais, sem as leis civis, sem as leis humanas? E eles respondem que poderia se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. No atual estágio evolutivo em que estamos, nós ainda precisamos das leis civis, sim, para regular a ação do ser humano. Na pergunta 795, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que então as leis humanas são tão estáveis? Por que elas se modificam tanto? Nas épocas de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis e eles as fizeram para si. Claro, quanto mais atrasada a civilização, maior a violência e os violentos faziam as leis de acordo com as suas vontades ou para se beneficiarem. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Na medida que o homem foi progredindo, ele foi vendo que haveria de mudar, teriam que mudar as leis. E as leis realmente mudaram. Muitas pessoas vieram para fazer com que essas leis mudassem. E essas pessoas foram as responsáveis pelo desenvolvimento das leis sociais. Mais estáveis se tornam as leis humanas à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Quanto mais as leis civis se aproximarem das leis naturais, da lei de Deus, do desenvolvimento moral da sociedade, mais justas elas serão, menos elas terão que serem modificadas. Kardec faz uma nota. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular por meio das leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pôde consagrar o direito do mais forte. Nós vemos lá na primeira revelação, que foi Moisés, que nos trouxe as leis civis que regiam a sociedade da época. Ele precisou criar aquele código de leis civis para que a sociedade pudesse se guiar por ela. Com o passar do tempo, essas leis foram se modificando e tantas outras leis criadas por tantos povos, por tantas culturas diferentes, foram se modificando. Atualmente, nós temos muitas diferenças também entre a legislação de um país e de outro. E ali também existe muita confusão do ser humano em inserir nessas leis direitos que muitas vezes extrapolam ou vão contra a lei natural. E assim nós vamos observar que no mundo atual o código de legislação humana está muito conturbado também. E está cheio de leis e de aparentes evoluções ou aquisições que mais tarde vamos nos dar conta, como seres de uma sociedade mais evoluída, que essas leis terão também de ser modificadas.
porque as leis humanas precisam se aproximar das leis divinas para que haja a justiça verdadeira imperando sobre a civilização. Na pergunta 796, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? A pena de morte, por exemplo, não é uma necessidade devido à violência. E atualmente nós sabemos que a pena de morte existe em vários países. E eles respondem assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. O que os Espíritos nos dizem é que nós precisamos, como sociedade, atuar na educação do ser, para que ele não chegue a virar um criminoso e não precise de uma lei mais severa para coagir as suas ações, para restringir as suas ações. Nós precisamos trabalhar a educação como um todo, não somente no seu aspecto material, intelectual, mas também e muito principalmente no seu desenvolvimento moral, criando o homem de bem para uma sociedade melhor no futuro. Com relação à pergunta 797, como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Então, como é que isso vai se dar? E eles respondem que isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam na senda do progresso. Muitas leis ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. E nós sabemos que atualmente estão encarnando na sociedade espíritos preparados para atuar em todos os setores da sociedade humana e principalmente na área da educação, ajudando a criar o homem de bem, o homem do futuro, o homem que vai se guiar numa sociedade melhor. Então esses seres vão transformar a sociedade, trabalhando em todos os seus setores. E nós vamos ter a oportunidade de ver daqui a algum tempo, não sabemos se encarnados ou já desencarnados, mas teremos a oportunidade de ver a sociedade se transformando como um todo. E quem sabe teremos a oportunidade de retornar para auxiliar de alguma forma nessa transformação e também na recuperação desse planeta que tem nos ajudado tanto no nosso processo evolutivo e que nós temos de tantas formas sugado o planeta, vilipendiado todos os seus recursos naturais. O ser humano deve muito ao planeta Terra e nós precisamos trabalhar em benefício do nosso planeta para recuperá-lo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.